Olá, sou Lucas Baix, arquiteto urbanista, professor universitário. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Hoje vamos falar de um tópico muito importante para a carreira de qualquer arquiteto ou estudante universitário: os concursos de arquitetura, urbanismo e design. E principalmente, como preparar uma boa prancha e que recursos do Revit a gente tem para auxiliar a gente nessa hora. Bom, os concursos são ótimas oportunidades para estudantes e profissionais da nossa área. Também ajuda a qualificar o nosso currículo e dão visibilidade para o nosso trabalho, abrindo novos campos, e novos mercados. Do ponto de vista profissional, eles ajudam a revelar talentos escondidos e melhoram a qualidade dos projetos, uma vez que a competição abre a discussão em cima de um único projeto. Por isso, sempre que possível, se posicione a favor dos concursos. No fim das contas, ele favorece a nossa profissão. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos de concursos. Eu vou falar algum deles e deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem mais informações. Em design, temos o prêmio Tokstok de Design Universitário. Nele, o vencedor tem seu produto comercializado na rede e é uma ótima ponte entre as universidades e o mercado de trabalho e já revelou vários talentos. Também temos o prêmio Design MCB, do Museu da Casa Brasileira, localizado em São Paulo, que promove a cada ano concurso de design de diferentes temas. Além disso, promove um concurso do cartaz do prêmio. Em arquitetura e urbanismo, a gente tem vários concursos e alguns sites que promovem eles, como do IAB, Instituto Arquitetos do Brasil, o site projetar.org e o próprio Arquideio. Além disso, temos o concurso da Bienal de Arquitetura de São Paulo, que sempre trazem ótimas discussões sobre arquitetura e urbanismo. Outra categoria é dos TFGs. Todo mundo sabe dessa dificuldade na reta final de curso, e nada é melhor do que ser recompensado e reconhecido pelo nosso trabalho. Bom, existem várias premiações, desde colegiado de curso, faculdades, universidades, entidades de representação de classe como CAU e AB, em diferentes níveis de todo o Brasil. E tem também o que talvez seja um dos mais conhecidos prêmios, que é o Opera Prima. Ele, há 29 edições, já revelou vários talentos da nossa arquitetura Brasil afora. Os concursos solicitam da gente duas grandes habilidades. A primeira, o poder de síntese. E a segunda, uma representação gráfica exemplar. E a ideia desse vídeo é responder a pergunta: como fazer tudo isso dentro do Revit? A resposta é através de perspectiva explodida, de corte perspectivado e de renderização. Bora ver? A primeira parte é a criação da prancha em que a gente vai colocar as nossas perspectivas, nossos cortes, nossos renders para concurso. Então a gente vem aqui, clica com direito em folhas, nova folha, ele vai carregar aqui, a gente já tem a Onmetric Lucas, que a gente utilizou para esse projeto. Eu venho carregar, eu venho até a pasta Title Blocks, no meu, aqui está 2021, Libraries, English, Title Blocks. Caso você não tenha, não instalou essa pasta, não tem esses arquivos, você pode baixar de alguma biblioteca. Eu vou deixar embaixo aqui o link dessas hiperbibliotecas que você pode baixar. Bom, eu vou selecionar um metric, pode ser qualquer um deles, a gente vai modificar as dimensões, a gente dá OK. É uma família, então eu tenho que editar ela. A primeira coisa a fazer, eu vou deletar aqui toda essa parte interna e vou trabalhar com o padrão Opera Prima, que é 1 metro por 70, ou 700 por 1000 milímetros. O que eu vou fazer só é colocar uma linha aqui, como se fosse o selo, o carimbo, e aqui normalmente vem o logo do concurso, o nome da prancha, o código que identifica o participante. Então vou colocar aqui, vou colocar 50, e essa primeira parte está pronta, só vou carregar no projeto, vou substituir a versão existente e ela está aqui
Eu consigo ver nas famílias. Aqui, vou pesquisar a zero, metric, elas estão aqui. Eu posso até renomear isso daqui para prancha para concurso. Quando eu precisar, eu já acho direto ela. Não deseja salvar, nesse caso não, porque eu vou estar salvando, né, dentro do meu computador, e como já está salvo aqui no meu arquivo de projeto, não precisa. A primeira parte é essa. A primeira coisa é o que a gente vai explodir ou como que a gente vai trabalhar essa perspectiva no projeto. Eu sugiro para elementos grandes, né, para projetos grandes como esse, da gente não explodir muitos elementos. É escolher um determinado elemento, por exemplo, o telhado, ou umas paredes, ou parede e porta e janela, para que a gente, né, afaste eles, porque senão fica um elemento muito confuso, né? O projeto você não consegue ler, você tem muitos elementos fora de ordem e você acaba não processando direito a informação. Agora, se você tem projetos pequenos ou você tem um elemento único, é bacana de você, né, aí fazer o máximo que você puder com aquele elemento. Nesse caso desse projeto que a gente está trabalhando, eu vou explodir o telhado. Então, ele é bastante simples. A gente clica no elemento e a gente vem nesse quadradinho aqui, deslocar elementos. O que ele faz? Ele não vai modificar o projeto, né? Ele vai apenas nessa vista, ele vai deslocar. Vou movimentar aqui rapidinho. Quando a gente entra na outra vista, o telhado continua, ele não está voando que nem está aqui. Então ele fica apenas modificado nessa vista. Bom, o que a gente pode fazer depois que a gente clica no deslocar elementos? A gente tem aqui os três eixos, x, y, z. Aí também vai depender do elemento que você está trabalhando, da perspectiva que você quer fazer. Vai ser, cada eixo vai ter, cada projeto vai ter uma modificação de eixo diferente. No meu caso aqui desse projeto, eu vou trabalhar apenas no eixo Z. Eu vou subir todos esses telhados aqui porque eu quero mostrar qual que é a estrutura dele. Como a gente tem 4 elementos, eu vou separar eles de 2,5 metros e 2,5 metros. Então, o primeiro 10, o segundo eu já posso vir direto aqui, 7,5, o terceiro 5 e por fim 2,5. E aqui eu tenho esses elementos separados. O que é mais que o comando oferece para a gente? Quando eu clico num deles, eu posso editar, eu posso modificar ele, eu ainda posso redefinir. Quando eu clico aqui, ele volta para o lugar original. Eu vou dar um Ctrl Z agora para não ter problema. E ainda ele oferece o caminho. O que é o caminho? É um recurso bacana quando você tem elementos muito distantes e que você tem uma quantidade grande de informações que nem a gente tem aqui. O que ele faz? Quando a gente clica no elemento que está deslocado, ele une, né, ele mostra essa linha tracejada unindo o elemento ao ponto inicial que ele estava. Aí fica mais fácil para o cérebro ler e entender o que está acontecendo. Aqui, eu vou colocar só nessas 4 pontos aqui, no limite, que fica mais fácil de eu entender. E só nessa última aqui, porque as outras, né, dá para entender que elas estão abaixo dele. Bom, o que mais a gente pode fazer? A gente pode visualizar
o elemento de diferentes lados, né? Diferentes possibilidades, de cima, de baixo, a depender do elemento que eu estou trabalhando. Aqui eu posso ver ele de frente, um pouquinho de lado, enfim, vai depender da maneira que você quer mostrar. Você pode mostrar apenas o elemento, né? Dá para ocultar todo o resto e a gente vem com um elemento único. Nesse caso aqui eu quero mostrar justamente só as camadas que estão acima desse telhado e como que elas se comportam. Certo? O próximo é o corte perspectivado. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a caixa de corte. Corte rápido, faca, é Tramontina. Através dela a gente consegue diminuir a vista que a gente tem do projeto, né? Diminuir a extensão dele e cortar ele propriamente dito. Então, dependendo da maneira que a gente quer mostrar, o que a gente quer mostrar, pode ser com a terra, pode ser sem a terra. Vou diminuir um pouco aqui para não ficar tão grande. E a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é o que realmente que a gente quer cortar, o que a gente quer mostrar, se é no longitudinal, se é transversal. Eu, no caso aqui, eu vou mostrar a escada, que é um elemento que é muito bacana da gente trabalhar o corte perspectivado, porque aparece a estrutura toda dela. Aqui. Aí cada caso vai ser um caso, se mostrar a rua, não mostrar a rua, mostrar sapatas, fundações, eu vou ocultar elas aqui, que não é o principal objetivo para esse meu trabalho. Aqui eu consigo enxergar e o que as novas versões do Revit possibilitam para a gente é aqui no modo de projeção, tanto ortogonal quanto em perspectiva. E o efeito que é bacana da gente utilizar. Avançar um pouquinho mais para cá. Pronto, vou esconder a minha plataforma. E a minha... Pronto, aqui e aqui. Aí eu fico só com a minha... Aqui. Só com a minha edificação propriamente dita. Bom, a outra parte é que a gente tem que pensar, vou ocultar aqui também. A outra coisa que a gente vai ter que pensar é de que maneira a gente quer mostrar, né? Como que vai ser essa perspectiva? Ela pode ser assim da maneira que eu estou mostrando para vocês. Opa, avancei um pouco. Assim, em perspectiva mesmo, né? Com 2 pontos de fuga, é bacana. Ou a gente pode fazer um corte perspectivado, em que a gente tem o ponto de fuga, um ponto de fuga. Outra coisa que a gente pode modificar, vou avançar aqui, só para mostrar para vocês, saindo dessa parede, dessa primeira parede aqui e avançando até o segundo lance da escada, que aí eu consigo mostrar mais mobiliário. Ó, consigo mostrar dentro da edificação. Dependendo também de o que eu quero mostrar, né, eu posso colocar a câmera embaixo, né, sem a terra, eu consigo esse efeito e eu consigo ver todas as relações que tem o projeto, né, tanto de um lado quanto do outro aqui. Fica bastante interessante
para as pranchas de concurso, né? Dá uma visão, fora uma visão profissional da representação, a gente consegue passar a informação de uma maneira bastante direta e com um apelo visual bastante aprimorado. Para finalizar, né, eu vou ocultar essa caixa de corte, eu tenho que ocultar mesmo. Se eu clicar aqui, ela vai desabilitar e vai voltar todos os elementos que ela acabou cortando vão acabar voltando. Então eu tenho que ocultar na vista elementos. Mesmo com ela oculta, eu posso, né, ir modificando a maneira que eu vejo essa edificação. Ainda a gente pode modificar, né, as opções de exibição gráfica. Tem aqui vários elementos. A exibição do modelo, né, se ele vai estar sombreado, se não vai, né, se é linha oculta, se ele é sombreado. A gente vai dando preview aqui. Se suaviza as linhas do serrilhado, né, deixa eu tirar aqui. A gente consegue ver um pouco na textura de tijolo, ele fica mais adequado. Eu posso colocar transparência, se for o caso. Tem que cuidar para ver se não fica muito sujo, muito poluído. As silhuetas no contorno. Deixa eu colocar aqui para evidenciar. Não. Posso colocar a silhueta nos elementos ou na própria edificação. Nesse caso eu vou colocar nenhum. Ainda as sombras, eu posso ter as sombras projetadas, que é o mesmo daqui de baixo, ou as sombras do ambiente, que ele fica um pouco mais realista, que bacana. Ainda as linhas de esboço, como se fosse um sketch, dependendo, não é tão legal. Eu posso ter esse traço mais, né, desalinhado e a extensão dele maior, menor, dependendo para o que eu quero, é legal. A simulação de profundidade, isso serve para as vistas 2D, não é o caso. A iluminação, se eu posso reconfigurar o sol aqui e ainda, né, aplicar mais luz, mais sombra. Aqui para o modo realista, que não é o caso. E o plano de fundo, né, eu posso colocar um céu, posso colocar um gradiente, por exemplo aqui. Escolher determinadas, né, cores. Posso colocar um céu aqui. Para esse efeito fica legal. Eu posso colocar na linha de terra lá. Aí eu separo justamente esses elementos. Como não é o caso, eu vou colocar na linha de cima aqui. Certo? E ainda posso finalizar com alguns elementos aqui, ocultar os elementos que eu preciso, alguns mobiliários que a gente acaba cortando, né, dependendo da vista que a gente está. É bacana de ocultar também, porque senão fica estranho. E é isso. Bom, nosso terceiro e último tópico é a prancha com o render de fundo e uma planta baixa ou das plantas das vistas em 2D no céu aqui, né, dando mais informação sobre o projeto. Bom, eu já deixei o render pronto para a gente adiantar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais, né, informações, né, de outros vídeos que eu mesmo produzi para como vocês podem chegar a um render como esse. Qual que é a dica? Logo no início no vídeo, a gente fez a prancha, né, com 1 metro por 70, né, eu tirei 5 centímetros de baixo, então ficou 1 metro por 65, ou 100 milímetros por 650 milímetros. Qual que é a dica? A gente faz essa caixa de recorte aqui proporcional a essas dimensões que a gente quer, para ficar exatamente do tamanho da área
da prancha que a gente vai utilizar, fora o carimbo, né? No caso aqui, eu fiz proporcional, né, com 0,2, então ao invés de 1000 milímetros ficou 200 milímetros e ao invés de 650 milímetros, 130. Mas pode ser qualquer proporção, né, desde que a gente consiga fazer com que ela encaixe direitinho na prancha. Certo? Então a gente já tem o render. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma prancha, uma planta baixa, e vou trabalhar em cima dela. Na verdade, eu vou, né, duplicar a partir desse layout. Eu vou colocar aqui planta baixa para concurso. E vou começar a trabalhar com ela. Aí tem várias possibilidades. Como o meu render, né, ele é de dia, né, tá com céu um pouco com nuvens e tal, eu vou colocar um cinza claro, tirar esse preto que eu acho que é muito pesado e deixar um cinza claro. E o que é bacana também, a gente pode trabalhar sem muitas informações, é só para dizer mesmo qual que é a planta baixa, quais que são as informações de planta baixa a partir daquele render. Então eu vou ocultando os elementos, vou selecionar, na verdade dá para selecionar tudo e vou esconder tudo de uma vez só. Aqui modelos genéricos, eu não vou deixar nem os pisos, deixar só a parede mesmo, para ficar bem fácil, bem direta a leitura. Aqui, tirar esses que sobraram, esqueci de filtrar. Aqui. Acho que vou filtrar de novo aqui. Mobiliário, faltou esse, na verdade. Pronto. Aqui. Segundo passo, né, vou trabalhar em cima dos... Aqui. Pegar só as paredes. Eu vou trabalhar com as superposições dos gráficos. Teve outro vídeo que eu fiz a própria planta layout, que eu trabalhei disso. Também vou deixar o link aqui embaixo. E vocês podem ver mais possibilidades, né? Aqui eu já vou direto porque eu quero. Então, eu vou colocar meio tom, ó, já fica um cinza clarinho. E no padrão de corte, né, eu estou cortando essa parede, eu vou colocar como primeiro plano, um cinza mais clarinho ainda, quase um branco. Como eu tenho as linhas no contorno, mesmo com as nuvens que eu tenho no céu do render, eu vou conseguir trabalhar. Bom, ainda tenho as linhas de corte, que é justamente essa linha da parede. Eu vou colocar solid e vou colocar preto. Como também o tom, ele não vai ficar tão evidente, ó, porque tem essa diferença. Mas eu posso colocar uma espessura um pouco maior. Deixa eu botar aqui, mais grossa. Pronto, não fez muita diferença, mas realça bem. Aqui ainda a gente pode ter a transparência. Colocar 20%, fica um pouco mais transparente. E eu vou tirar também os pilares. Os pilares estruturais. Vou ocultar eles para ficar só as paredes mesmo. As paredes e as portas. Outra coisa que eu vou colocar é o ambiente. Para justamente quando a pessoa lê a planta baixa, ela saber o nome dos ambientes. Aqui, varanda. Como eu já tenho o ambiente inserido,
ele já vai dar o nome a partir desse identificador. Vou colocar no meio para facilitar a leitura, que é a varanda de serviço, sanitário. Pronto. E vou colocar esses textos, ó, identificador de ambiente, numa cor também mais clarinha. Ó, seleciono ele por filtro, sobreponho os gráficos. Ó, ele já dá linha de projeção direto. Um cinza bem clarinho. Meio tom também. Acho que ficou clarinho demais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o meio tom para ver. Ó, ficou um pouquinho melhor. Pronto. E dá ok. E tá pronta a planta para a gente colocar junto com o render. Isso a gente vai fazer agora na próxima etapa, que é juntar tudo. Né? Fazer propriamente dita a prancha do 3, 2, 1. Finalizando com a criação das nossas pranchas com os elementos que a gente criou. Então, a gente tem aqui tudo pronto, a planta baixa para concurso, as vistas, a renderização e as folhas. Então, eu vou criar as 3 folhas de uma vez só. 0,9 perspectiva explodida. O 10 F2 para renomear, é o corte perspectivado, mais uma a renderização mais planta. E a gente começa com a perspectiva explodida. A gente vem, coloca aqui. A ideia é mostrar como que a gente faz isso, né? Mas a gente pode ainda colocar mais informações ou aumentar a escala, né? Vai depender de como vocês querem trabalhar. Depois, o corte perspectivado. Então a gente arrasta aqui. Temos a nossa visualização do corte, assim como a perspectiva, né? A gente pode colocar mais informações. E para finalizar, de renderização em planta, a gente traz o render para cá. Vou mover até a borda aqui, até a margem. Ó, ele fica no limite. Se a gente fosse imprimir não ia fazer muita diferença. E vou trazer a planta baixa para o concurso. Observem que é uma representação muito direta, mas para a gente ter essa relação aqui, o que a gente está vendo aqui no render e como que se apresenta, principalmente essa primeira parte da frente aqui. Só vou colocar para o lado. E dessa maneira, com esses 3 elementos, ó, deixa eu dar WT aqui, a gente consegue ter uma representação mais profissional do nosso projeto e que vai facilitar muito o entendimento do mesmo. Fácil, não? Espero que tenham gostado, se inspirado para participar dos concursos e lançar um desafio de, a partir dessas 3 técnicas, a gente... Não sei o que falar. Rápido, que tá acabando a bateria. Fácil, não? Espero que tenham gostado e se inspirado para participar dos concursos. Além disso, gostaria que vocês pensassem em outras possibilidades a partir dessas 3 técnicas. Um corte perspectivado renderizado, uma perspectiva explodida com um corte perspectivado e por aí vai.